Quando acessamos a internet em busca de informações sobre o povo de Exu, esbarramos em centenas de vídeos e informações do tipo: qual Exu é o mais poderoso de todos? Qual será a pombagira mais temida? Ainda, qual será aquela que tenha uma história mais longa, mais cheia de grandeza e fatos impressionantes, quando teria vivido entre nós? Bem, alguns médiuns parecem não ter limites quando o assunto é Exu, escolhendo nomes para eles vindos da demonologia, que buscam mais impressionar quem escuta do que qualquer outra coisa, recitando uma sucessão de infernos aos quais eles governariam. Outros escolherão o nome de algum personagem de filme recente, sem avaliar que jogarão aquela entidade de luz ao ridículo, à zombaria de quem escuta. Mas a pergunta inicial é válida: qual Exu é o mais poderoso? Será que poderemos responder a essa questão? É o que faremos no transcorrer do vídeo de hoje. E não esqueça, dê seu like e ative o sininho para novas notificações. Isso é muito importante para a nossa divulgação. Então, bora lá falar de Umbanda. Todos já sabemos da importância que o povo de Exu tomou a partir do fenômeno Seu Sete da Lira, na televisão, em 1971. Depois, já na década de 80, os Exus passaram daquelas entidades elementares que vinham somente no final dos trabalhos para a limpeza espiritual dos terreiros, chegando, como nossos Exus de lei, tendo suas sessões de caridade próprias, voltadas ao público, em terreiros de Umbanda. Naturalmente, vieram as perguntas: mas quem são eles? Quais os mais importantes? Quem são os chefes de legiões? Quem trabalha para quem? O que podemos, dentro das regras de nossa religião, oferecer-lhes, sem ultrapassar os limites impostos pela própria Umbanda? No livro A Umbanda de Todos Nós, de W.W. da Mata e Silva, de 1974, nos traz os nomes dos 7 chefes de legiões de Exus, que traremos aqui exatamente como ele nos repassa. O primeiro deles é Sete Encruzilhadas, que trabalha na linha de Oxalá, governando um total de 7 legiões, incluindo-se a dele própria. Seu 7 trabalha para o caboclo Urubatã da Guia. A segunda chefe de legião é a Pombagira, aquela que é a única linha feminina que governa linhas masculinas de Exus, sendo naturalmente ligada a forças das Iabás, a Iemanjá, com forte ligação à cabocla Iara. O terceiro é o jovial Exu Tiriri, que trabalha para Iori, a linha das crianças, sendo ligado à linha de Tupanzinho. O quarto será Exu Giramundo, ligado a Xangô, trabalhando para Xangô Caô. O quinto será Exu Tranca-Rua, ligado a Ogum, trabalhando para o caboclo Ogum de Lei. O sexto é Exu Marabô, ligado a Oxóssi, trabalhando para o caboclo Arranca-Toco. Por fim, o sétimo é o Exu Pinga-Fogo, ligado à linha de Yorimá, das almas dos pretos velhos, sob as ordens de Pai Guiné. Assim, discordando ou não da classificação deixada por esse grande médium e estudioso da Umbanda, esses são os Exus que são chefes de legiões, todos experientes trabalhadores nos planos inferiores ditos umbralinos e do plano material. Conhecedores profundos da magia e seus elementos, da sagrada lei de Pemba, capazes de imantar ou desmanchar qualquer enfeitiçamento.
Até aí, muito bem. Mas qual deles será o maior? Qual deles seria o melhor como protetor? Em primeiro lugar, há uma afinidade natural do Exu com a energia do médium. Assim, um médium fortemente ligado a Ogum dificilmente terá um Exu ligado a outro orixá qualquer. Há uma certa combinação entre essas energias, uma sequência lógica que deverá receber o aval do guia-chefe e do dirigente do terreiro. Em segundo, não existe Exu melhor ou pior, e sim o Exu que aceitou ser nosso protetor muito antes de nós nascermos. Esse Exu é o nosso guardião e sempre será nosso melhor amigo, porque, independente da injustiça que venhamos a sofrer, ele ou ela estarão ao nosso lado. E também vai nos cobrar severamente por nossos erros, nos induzindo a escolher o melhor caminho para nossas vidas. Todo Exu guardião quer que venhamos a evoluir, porque se nós evoluirmos, ele vai evoluir conosco. Há uma parcela espiritual entre nossos guias e os caminhos que escolhemos. Simples assim. E como dissemos, vai nos cobrar mesmo por deixarmos de lado as promessas de evolução, as nossas metas que fizemos juntos como uma equipe antes de reencarnar. Alguém já disse que quem alimenta Exu nunca passa fome, e é uma das maiores verdades. Quem cumpre suas obrigações espirituais com alegria, suas oferendas feitas em dia, obedecendo às regras que existem dentro da Umbanda no que podemos ou não oferecer, acaba criando um efeito multiplicador positivamente energético em torno de si. Uma oferenda dada com amor, rica ou pobre, se multiplica por milhares. E Exu sabe julgar como ninguém o que estamos fazendo em nossas vidas e saberá nos testar para avaliar se merecemos ou não o melhor. Em resumo, sendo ele ou ela chefes de legiões, sendo ou não Exus de dirigentes de terreiros, tendo eles nomes bombásticos e histórias de vida que beira aos contos de fadas, o que interessa mesmo é que ele esteja bem cultuado, recebendo suas oferendas com regularidade, que tenhamos um trabalho voltado ao bem, onde eles possam evoluir ao nosso lado e o nosso sincero amor a eles, já que sempre, independente de qualquer coisa, serão nossos melhores amigos. Então não se preocupe quem seja seu Exu ou Pombagira. Pode até não saber, mas quem está ao seu lado é o maior ou o melhor Exu do universo. É com ele que poderemos contar sempre. Quanto a nós, façamos bem a nossa parte para que ele nada tenha a nos cobrar. Gostou? Dê like e compartilhe em suas redes sociais. Toda semana um vídeo bem curtinho feito com real fundamento, com carinho para você. Então, até a próxima!